Olá, meus amigos lotequeiros de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos. Pessoal, chegou a grade 1206, né? Essa grade está acumulada, né? Não houve ganhador aí na grade 1205 e a 1206 agora está acumulada, né? Vai ter uma premiação muito boa aí, passando aí de 3 milhões de reais, né, pessoal? Ô, pessoal, só um lembrete aí, semana passada eu não gravei meu vídeo, tá? Eu estava fora da cidade, eu estava em Campo Grande, né? Eu tô em tratamento aí, né? E eu não pude gravar o meu vídeo, né? Mas essa semana a gente já retorna aqui. Vou gravar aí, vou passar o palpite para vocês aí com 3 duplos, né? Cartelinha de R$ 16, né? Mas antes de eu iniciar, peço a todos que se inscrevam no canal, que dê like, vá lá nos comentários e comente, tá? Vamos iniciar a grade 1206 então, pessoal. Vamos lá. Jogo 1, Flamengo e Mirassol, né? Mirassol de grande campanha, né? Venceu a equipe do Vasco esse final de semana, né? E o Flamengo que empatou com o Ceará, pessoal, jogando fora. Jogou mal o Flamengo. Não gostei do jogo, não. Assisti o jogo. Não achei que o Flamengo jogou bem, não, pessoal. O Flamengo não estava num dia legal ontem, não. Mas o jogo é no Maracanã, né? Apesar de toda essa campanha bonita que o Mirassol tá fazendo, né? Grande campanha mesmo, tá de parabéns lá, pessoal de Mirassol, né? Mas eu acredito aqui que o Flamengo vai fazer aqui 3 pontos aqui. Vou de coluna 1 aí no jogo 1, tá, pessoal? O jogo 2 é a Série B, né? O América recebe a equipe do Remo, né? O América que tá muito mal, né? Demitiu o Anderson Moreira lá, mandou embora, né? Perdeu pro Botafogo de Ribeirão Preto esse final de semana e mandou o Anderson embora, né? E pegar o Remo aí, que é o Remo, embora que o Remo venha de derrota, né, pessoal? Mas o Remo é um dos candidatos aí ao acesso, na minha opinião, tá? Eu vou de coluna 2 nesse jogo aí, pessoal. Vou de Remo aqui. O jogo 3, né? São Paulo e Vitória, né, pessoal? São Paulo que melhorou muito aí com a chegada do Crespo, né? A equipe que mais melhorou aí depois dessa volta do Mundial de Clubes aí, dessa Copa do Mundo do Clube, foi o São Paulo, que mais evoluiu, pessoal. Tá jogando muito. O Crespo ajeitou a equipe do São Paulo. Eu acredito que não vai ter zebra aqui não, tá? Vai dar coluna 1 aqui, vai dar São Paulo aqui no jogo 3, meus amigos. Vamos de São Paulo aqui. Jogo 4, Série B, né? O Goiás, né? Goiás e Operário, né? O Goiás lidera a Série B, né? Empatou esse final de semana com o Amazonas, né? O Operário vem de vitória contra a equipe do Criciúma. Mas o jogo é lá na Serrinha. Aqui eu vou acreditar na vitória do Goiás, pessoal. Vamos de coluna 1 aí no jogo 4, hein? Vamos de Goiás. E o jogo 5, Bragantino e Inter, né? Duas equipes que tá muito mal, né? O Internacional tá irreconhecível aí no Campeonato Brasileiro, né? A equipe do Bragantino perdeu esse final de semana para a equipe do Atlético Mineiro. Já vem de vários resultados negativos, né? Aqui eu vou apostar numa recuperação da equipe do Bragantino, pessoal. Aqui eu vou de coluna 1 aqui no jogo 5, tá? Lembrando, meus amigos, que essas equipes aí, tanto o Bragantino como o Inter, tem jogo aí pela Copa do Brasil aí no meio de semana, né? Tem vários times aí que tem jogo pela Copa do Brasil. O próprio Flamengo, São Paulo, né? E o Bragantino e o Inter também tem compromisso no meio de semana, né? Então tem que pensar bem, né? Seria bom até esperar mais o final de semana para fazer o jogo, né? Mas por enquanto aí vamos de Bragantino aí no jogo 5, né? O jogo 6 é a Série B, né? O Volta Redonda e o Novo Horizontino. O Novo Horizontino vem do empate aí contra a equipe do Avaí. O Volta Redonda joga hoje, né? Contra o Cuiabá. Mas o Volta Redonda está na parte de baixo aí da tabela, pessoal. E eu já vou usar o meu primeiro duplo aqui, tá? Vou de coluna do meio aqui, ó. E coluna 2, pessoal. Novo Horizontino aqui. Novo Horizontino que é candidato ao acesso aí, pessoal. E o jogo 7, nós temos Fortaleza e Botafogo, né? Botafogo perdeu para a equipe do Cruzeiro, jogando em casa por 2-0, né? Fortaleza conseguiu um empate aí contra o Corinthians fora de casa, né? Contra o time reserva do Corinthians, é bom falar isso, né? E o Fortaleza só empatou aí lá em São Paulo com o Corinthians, né? E vai receber a equipe do Botafogo agora. Jogo duríssimo, mas o Botafogo tem um bom time, apesar de ter perdido aí para a equipe do Cruzeiro. O
O Botafogo tem um time muito bom, tá? Eu vou de coluna 2 aqui, eu vou de Botafogo, pessoal. E o jogo 8, nós temos Bahia e Fluminense, né? Fluminense que depois de uma sequência muito negativa aí no Brasileiro, conseguiu vencer a equipe do Grêmio, né? Por 1-0 sábado, né? E o Bahia só empatou em 0-0 contra o Sport, né? Eu acho que jogando em casa o Bahia é favorito, hein, pessoal? Eu vou aí de coluna 1, eu vou de Bahia aí no jogo 8, hein? Jogo 9, nós temos Palmeiras e Ceará, né? Palmeiras também tem compromisso esse meio de semana pela Copa do Brasil, né? Tem o clássico contra o Corinthians, né? E o Ceará conseguiu um grande resultado ontem, né? Já tinha vencido o Cruzeiro fora de casa, né? Numa grande vitória contra o Cruzeiro domingo passado. E agora empatou com a equipe do Flamengo jogando em casa, né? Um grande resultado para o Ceará, hein, pessoal? Então aqui, o jogo em São Paulo, eu vou acreditar numa coluna 1 aí, eu vou no Palmeiras. Mas é bom ficar esperto, hein, pessoal? O Campeonato Brasileiro não é fácil, hein? E o jogo 10, Série B novamente, o Avaí recebe a equipe do Cuiabá, né? O Avaí conseguiu um bom resultado contra o Novo Horizontino jogando fora de casa, empatou, né? Cuiabá vai jogar hoje à noite contra a equipe do Volta Redonda, né? Então, aqui eu vou usar o segundo duplo, pessoal. Eu vou de Avaí aqui, ó, coluna 1 e coluna do meio, pessoal. Já foi o segundo duplo, hein, meus amigos? E o jogo 11, né? Vasco e Atlético Mineiro, né? O Vasco muito mal, né, pessoal? Perdeu para a equipe do Mirassol jogando fora de casa. Se o Santos pelo menos empatar hoje com o Juventude, o Vasco já entra na zona de rebaixamento, né? Situação muito complicada do Vasco. Os jogadores do time do Vasco cometem muito erro individual, né? Os jogadores erram muito ali e acaba sendo punido e perdendo as partidas, né, pessoal? E o Atlético Mineiro vem de bons resultados, né? Ganhou do Bragantino, já tinha ganhado do Flamengo pela Copa do Brasil. Jogo duríssimo, hein, meu amigo? Eu vou de Galo, eu vou na coluna 2 aqui, pessoal. Não acredito nesse time do Vasco. Vejo jogar, só vejo coisa ruim, infelizmente, né? Erra muito exposto, não me passa confiança, tá? Vou de coluna 2, eu vou de Atlético Mineiro. E o jogo 12, Atlético Goianiense e Botafogo de Ribeirão Preto, né? Série B. Duas equipes que não vêm bem, né? Botafogo até venceu esse final de semana o América, mas é duas equipes aí que não está bem na Série B. Aqui eu vou usar o terceiro duplo aqui, né, meus amigos? Que eu vou abrir esse jogo aqui, ó. Vou de Atlético Goianiense e vou de Botafogo também, meus amigos. E chegamos ao jogo 13, né? O Cruzeiro recebe a equipe do Santos, né? O Cruzeiro que jogou uma grande partida, né, pessoal, contra a equipe do Botafogo, né? É um candidato ao título, sim. É lógico que ele não tem o mesmo elenco assim que tem o Flamengo, por exemplo, né, que é outro grande candidato ao título. Mas o time do Cruzeiro é bom, hein? Assisti o jogo ontem, gostei de ver o Cruzeiro jogar, tá, pessoal? Acredito que o Santos, por mais que lute, não vai conseguir um bom resultado aqui não. Eu vou de Cruzeiro, vou de coluna 1 e no jogo 13. E chegamos ao jogo 14, né? O Grêmio recebe o Sport, né? O Sport não ganhou um jogo ainda. Vem de 3 empates consecutivos, um time muito fraco. Assisti o jogo sábado contra a equipe do Bahia, um time muito fraco, pessoal. E o Grêmio também, que não passa confiança nenhuma, né? Assisti o jogo contra o Fluminense também do Grêmio, muito, muito ruim o time do Grêmio, muito fraco também. Mas aqui eu vou apostar no fator casa, né? Acho que o Grêmio não vai deixar escapar esses 3 pontos, é muito importante, né? Para o Grêmio, esses 3 pontos aqui. Então eu vou de coluna 1 no Grêmio aí. É isso aí, meus amigos. Essa é a grade 1206. Desejo sorte a todos, né? Aquele abraço sul-mato-grossense a todos. Uma grande semana e até o próximo vídeo, meus amigos.